Salve, salve! Tudo bem com vocês? Já vai daí à tarde, né? Daqui a pouco boa noite, agora é boa tarde. Meus queridos, recebam nesse domingo, primeiro dia do mês de novembro, um abraço virtual, um abraço bem saudável, um abraço gostoso, né? Nossa alma afetiva precisa dos nossos abraços. No início da pandemia, em março, eu disse a uma das minhas lives que essa pandemia é uma doença egoísta, né? Uma doença egoísta, é uma doença que nos separa, né? Uma doença que nos separa e, né? Quantas oportunidades já tivemos de abraçar, de pegar nas mãos e talvez não fizemos, né? Mas se Deus quiser, vamos estar orando aí, né? Por essa vacina, vamos estar orando para Deus, estar abençoando de alguma forma, né? Para a gente estar saindo da situação. A gente não tem previsão, né? Não temos previsão humana, né? Não temos previsão humana, né? A Europa já está enfrentando a segunda onda do vírus já modificado, com a rapidez, com a velocidade, quase que como a velocidade da luz. Mas, meus queridos, eu estou aqui para falar de céu e inferno. Céu e inferno. Olha só, essa Bíblia é uma Bíblia comemorativa, é um Novo Testamento, né, comemorativo dos Gideões Internacionais, é feito de brochura, é um presente que eu ganhei no mês de setembro. Eu levei o presidente dos Gideões em nossa igreja, né, e ele me presenteou o irmão Carlos, né. E esse livro aqui, eu trouxe para vocês dar uma olhadinha nele, ó. Olha aqui esse Novo Testamento. Eu vou explicar, a maioria das Bíblias tem títulos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o conteúdo é inspirado. Agora, esses títulos são a fim de dar algum norte. Só que nesse texto que eu vou ler, cometeram um grande equívoco. Colocaram assim a parábola do rico e do pobre. Não é parábola. Esse fato que Jesus contou um fato e um fator. Porque aconteceu e acontece e acontecerá. Não é uma parábola, eu vou explicar por quê. Olha que revelação que Jesus faz. Meus amigos, quando se pensa em aderir a qualquer movimento que se denomina religioso, ideológico, o que uma pessoa deve querer saber? O que se professa naquele grupo. Quais são as suas doutrinas distintivas daquele grupo? Eu creio, a partir desse texto, o seguinte: esse texto me dá base. Não é um pensamento aí aleatório, um pensamento que veio no ar, não. Tá? A fé, irmãos, não é uma coisa burra. A fé não é uma coisa ignorante. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Qual a base para a gente tirar as verdades da Bíblia? Agora, a Bíblia, de fato, é um livro meio delicado, né? Ontem comemoramos o dia da Reforma Protestante do século XVI, no dia 31 de outubro de 1517. O monge Martinho Lutero, em Wittenberg, na Alemanha, pregou 95 teses no domingo de manhã, né? E não pensou em dividir a igreja, nada disso, ele pensou em trazer a igreja para a Bíblia novamente. E nós estamos completando 503 anos da Reforma, senhores, mas o perigo da Bíblia é que com ela na mão as pessoas dizem sim e as pessoas tentam fazer ela dizer não, tá? Porque eu poderia citar alguns grupos, mas não gosto de citar o que a Bíblia diz, porque é a Bíblia que fala, né? Vamos ver o que a Bíblia fala. Olha, Jesus está falando aqui de diversos assuntos. Como eu chego aqui no capítulo 16 de Lucas 19, diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas
à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu seus olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, pois, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que história fantástica, que revelação fantástica. Primeiro, por que esse texto não é uma parábola? Porque Jesus mostra o nome de uma pessoa. Em parábolas, Jesus não dá nome. Jesus diz que o semeador saiu a semear. Quem que é esse semeador? Todos nós que pregamos o evangelho. Jesus diz que um homem vai lá ver um campo e vê que aquele campo é rico, ele volta. Tá vendo? Não dá nomes. Nas parábolas não se dá nome. Nesse texto se dá nome. E outra coisa, Jesus conta a história de um homem muito rico e de um homem muito pobre. Jesus não fala que o homem rico foi para o inferno porque era rico. Ninguém vai para o inferno porque é rico e ninguém vai para o céu porque é pobre. Não. A gente determina as coisas na nossa vida por causa da nossa postura frente às propostas. Gente, é muito importante a gente entender essas coisas, sabe por quê? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se for por mim. Se o homem errar esse caminho, esse homem vai para o inferno. Ó, existe o inferno, meu querido. Outra coisa, não existe estado intermediário, não existe purgar os pecados, não existe o purgatório. A Bíblia só ensina sobre o céu e sobre o inferno. E essa decisão tem que ser antes do túmulo e não após o túmulo. Meus queridos, quando você vai viajar para qualquer lugar, a passagem você compra na origem e não no destino. Quando você vai para qualquer país assistir uma Copa do Mundo, assistir os Jogos Olímpicos, você, ou para turismo, para trabalhar, você tem que tirar o passaporte no país de origem e não no país de destino. O céu também. Você tem que saber para onde você vai. Não há vaidade, não há orgulho em eu dizer que eu creio em Jesus e que por isso eu o aceitei. Ele assumiu meus pecados. Olha, em João 3,36 diz assim: quem tem o Filho tem a vida. O verbo está no presente do indicativo. Ele não diz quem tem o Filho terá. Ele não está falando de futuro. Ele diz quem tem o Filho tem a vida, já tem agora. Outras coisas, a pessoa que você vai para o céu, quando eu morrer eu vou ver. Não, peraí. Nós temos um livre-arbítrio, eu também tenho que saber para onde eu quero ir, para onde que eu vou. Mas vamos lá, a história, ela é muito interessante, porque ela tem alguns fatos lógicos nessa história. Primeiro, todo homem vai morrer, seja ele rico ou pobre. E aqui o pobre morre primeiro, que é uma lógica assim. Olha, o pobre, né? Eu sou pobre, tá? O pobre não tem dinheiro para tantos alimentos com tantas proteínas. O pobre não pode se alimentar de todos os alimentos, né? Às vezes não pode tomar tanta vitamina C, tantas vitaminas, né? A mesa dele não é tão recheada, tão colorida, tão farta como é de um rico, né? Se um pobre ficar doente, ele hoje tem que sujeitar ir para um hospital
E quantos lá no hospital, né, lá no leito, pessoas que não foram internados com coronavírus, e lá naquele hospital pegou o coronavírus e morreu. Outros vão para hospitais e pegam infecção hospitalar. Enquanto o rico pode se promover, pode ter um tratamento melhor, pode ter um médico melhor, pode ter um hospital melhor, né? Quantas pessoas de nós morrem porque não tem recurso para ter um bom plano de saúde, né? Então o pobre morreu primeiro, é óbvio, ele morreu primeiro. Não tem boa alimentação, não tem recursos, né, para poder manter essa boa saúde, não tem dinheiro para fazer uma academia, não tem dinheiro para ir no bom médico. Outras coisas, né? Eu li uma frase que dizia que a gente não deveria gastar com plano de saúde, a gente deveria gastar com a saúde. Porque a gente vai vivendo, não liga, quando fica doente vai lá e diz, ó, doutor me sara, doutor me cura. E às vezes não é por aí. E aí o que a Bíblia diz? Que aquele homem, o corpo, o que é a morte? É o desligamento do espírito do corpo. E o corpo volta ao pó. Mas o espírito, ele vai para algum lugar imediatamente. Jesus diz que aquele homem que morreu lá, o pobre, ele no decorrer da sua vida, ele tinha dado seu ouvido à voz do evangelho, ele tinha ouvido as coisas de Deus. Esse homem rico também não fala de deficiência de caráter, não fala que ele era um homem desonesto, não fala que ele era um mau pagador. Sabe o que acontece? Que fala é que ele vivia displicentemente. Ele não parava para pensar que o ser humano morre, ele não parava. Ele via um enterro, ele não dizia, olha, eu também sou humanamente mortal. Ah, não vou morrer. Tem muita gente que pensa que não vai morrer. Olha, já visitei mansões, é ótimo, é lógico que é bom ter uma vida linda, maravilhosa, uma cama king, um quarto extraordinário. Hoje, né, quanta evolução, né? A memória artificial, quantas pessoas de longe olham as suas casas, quantas pessoas já chegando em casa, já aciona as lâmpadas, já vai ligando o que ele quer que esteja ligado quando ele chegar em casa. Quer dizer, o homem chegou num progresso tal que dá a entender que ele não vai morrer. Todo homem pensa que não vai morrer, mas uma hora ele morre. Uma hora ele morre. E o rico que não pensava em nada de Deus, que pensava que era autossuficiente, que tinha poder para todas as coisas, também o homem é impotente, ele também morreu depois. E a Bíblia diz que ele foi para o Hades. Outra coisa, para o céu tem recepção. Diz que quando aquele homem morreu, ele já foi levado para o seio de Abraão. Para o céu tem um anjo para levar o teu espírito. O corpo vai ficar lá na terra, ele vai esperar a ressurreição, mas quando o homem morre, ele já vai para um lugar de gozo, ou já vai para um lugar de tormento, mas ainda não é o inferno eterno. Sabe por quê? O lago de fogo, ele só vai depois que for julgado. Eu fico pensando, o que faz a cadeia ruim? Eu acredito que muitas coisas devem ser ruins na cadeia. A perca da liberdade, ter que viver ali no meio de muita gente, não ter privacidade para ir no banheiro, o banheiro é aberto, né? Tem regras, você não dorme a hora que você quer. Às vezes as camas são insuficientes, tem que dormir um horário, outro dormir outro. Fora as questões, né, de um agarrar o outro, né? Essa força, né, de atração que o homem tem, né? Essas coisas. Então é um lugar terrível. Mas o que faz o inferno ruim é a consciência. Mas por que eu peguei tantos anos de cadeia? Por que, né, a minha formação, a minha criação, né, é de achar que eu vou fazer coisa errada e ninguém vai descobrir? Toda pessoa que rouba, toda pessoa que faz coisa errada, ele pensa que ninguém vai descobrir. Tem uma frase que diz que o diabo, ele ajuda a fazer. O diabo ajuda, estimula a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Quando esse homem estava lá no Hades, ele viu
o Lázaro lá no seio de Abraão, numa mesa, sendo servido, e ele fez alguns pedidos. Ele pediu para que o pai Abraão permitisse que o Lázaro molhasse as pontas dos dedos e molhasse a boca dele. Quer dizer, já sabemos que lá no inferno, o inferno não é um lugar de passar férias. O inferno não é um lugar para se descansar. Por que o inferno é um lugar tão terrível? Porque a Bíblia diz lá em Mateus 25:41 que o inferno foi preparado para Satanás e os seus demônios e os seus anjos caídos. É um lugar que não tem infraestrutura nenhuma, porque Deus não fez aquele lugar para o homem para lá. Quando Jesus veio à terra, ele diz: quando o Filho do Homem for levantado na cruz, a todos atrairei. Ele gostaria que todos fossem salvos. Ele veio para que todos sejam salvos. O sangue de Jesus é suficiente para salvar os 7 bilhões e 800 milhões de habitantes que tem na terra hoje. Meus amigos, esse homem primeiro, ele olhou para ele. Ele pediu ajuda para ele. Depois ele se lembrou que tinha 5 irmãos. Pediu para o pai Abraão mandar, deixar ele voltar. E o pai Abraão disse que não se volta, né? Não tem volta, né? Não tem comunicação de morto com vivo. Olha quantas coisas nós aprendemos, quantas doutrinas erradas caem por terra. Por exemplo, tem pessoas que dizem que morreu, existe o sono eterno da alma. Isso não é verdade, tá? O corpo vai, mas a alma está em algum lugar já de gozo. Tem doutrinas que dizem que o inferno é o túmulo. Tem pessoas que dizem que o homem reencarna muitas vezes. Ah, como seria bom se isso fosse verdade. Olha só, eu faço uma pergunta para você. Observe o mundo, ele está melhorando ou está piorando? Os homens estão mais amáveis? Os homens estão mais leais? As mulheres estão mais fiéis? Os homens estão mais fiéis? Porque toda pergunta que se faz para homem, se faz para mulher, se faz para homem também. Meu querido, por que nós colocamos tanto em dúvida a verdade e temos tanta facilidade de acreditar nas mentiras? Olha, a vida está escrita em Hebreus, amanhã de dia aí, né, a igreja aí, o mundo começou a comemorar no século XI, né, começou a comemorar o século IX, o dia de finados, né, depois o Papa assinou lá. Está escrito em Hebreus 9:27 que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. É óbvio que nós carregamos a história de quem nós amamos. Eu já não tenho papai, eu já não tenho mamãe, eu já não tenho minhas avós. Quando eu me casei eu tinha todos eles. A vida é muito breve, a vida é passageira, é muito breve. Meus queridos, sabe, esse homem pediu para o morto voltar, ele disse que não, que se o morto voltasse, o povo também não creria. O ser humano, ele é muito complexo. Ah, deixa eu voltar, deixa aí o Lázaro voltar. Ele disse: não, meu filho. Lá tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Poxa, quem é Moisés? Moisés foi o homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele escreveu o livro de Gênesis, que vem de princípio de geração. A Bíblia mostra a lógica da vida, como que as coisas aconteceram no início. O homem gosta de respostas. O homem tem respostas. Quem sou eu? Como que esse mundo foi criado? É lógico que as perguntas nunca vão se acabar. Nós temos mais perguntas do que respostas, mas aquilo que o homem precisa saber está na Bíblia. Deuteronômio 29:29 diz assim: aquilo que está encoberto pertence ao Senhor nosso Deus, aquilo que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos, quer dizer, às nossas gerações. Meu querido, ele estava dizendo: olha os escritos de Moisés. Quer dizer, hoje nós temos uma gama, né? Hoje nós temos 66 livros. Olhe para a Bíblia, leia toda, olhe as suas partes, porque a Bíblia é um todo e as partes. Como nós somos um todo e somos as partes, o corpo humano. E ele disse: não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco ouvirão. Meu querido, eu quero te citar aqui 4 coisas que eu vi ontem,
me mandaram, né? Primeira coisa que você tem que saber, que depois da morte, que há consciência após a morte. Nós não perderemos a consciência de saber quem fomos, das oportunidades que tivemos e daquilo que fizemos com a nossa vida. Então, depois da morte, a consciência continua intacta. Segundo, existe sofrimento e bem-estar depois da morte. Aqueles que já morrem salvos já vão para um lugar de gozo, ainda não vão para o primeiro céu, mas já vão para um lugar de gozo, já vão para um lugar chamado paraíso. Jesus chamou esse lugar de paraíso, na teologia é chamado de terceiros céus. Também é uma área onde está debaixo do trono de Deus, né? Terceiro, não existe comunicação de mortos com os vivos. Lá não tem nenhuma operadora. Lá não tem a Claro, não tem a Vivo, não tem a TIM. Lá não tem nenhuma operadora. Não tem jeito. Por isso que não adianta orar falando com os mortos, pedindo para os mortos. Não. Cada homem, olha, tem uma frase que diz, uma frase filosófica que diz que nós somos destinados à liberdade. Deus não quis fazer robôs. Deus não quer robôs nos céus. Deus quer o homem com a sua livre consciência de procurar saber e de escolher essas escolhas. Não há comunicação com os mortos. Não há. Lá não tem Telemig, lá não tem Telerge, lá não tem Telemazon, lá não tem nenhum tipo de comunicação. As orações é o seguinte, olha, uma pessoa está viva e a outra morreu. Uma pessoa orar pelo morto não resolve mais. Nós, como crentes em Cristo, só oramos até enquanto a pessoa estiver respirando. Porque ela morreu, não adianta mais, está ordenado a homem a morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo final. Agora, se eu orar, teve um pastor que teve 50 mil orações respondidas. Ele era um inglês, né, da Inglaterra, de Londres, e ele teve 50 mil orações respondidas, e ele orou a vida inteira, era um homem de oração, e depois que morreu, as suas orações ainda teve efeito. Um amigo que ele orava pela salvação dele, depois de 5 anos que ele havia morrido, esse amigo dele aceitou Jesus, ele foi lá e colocaram no livro que ele tinha aceitado Jesus. Se eu orar muito e eu não tiver satisfeito isso, eu posso morrer, minhas orações continuar. Por exemplo, os irmãos naturais de Jesus só se converteram depois que ele morreu e ressuscitou, aí que eles se converteram, e não no ministério, enquanto ele estava aqui. Quarta coisa, a situação dos mortos não permite mudança. Olha, há um abismo. Abismo é aquilo que não tem fundo, tá? Quem vai para o inferno não tem jeito de vir para o céu, e quem vem para o céu não tem jeito de ir para o inferno. Isso é decidido aqui, do lado de cada sepultura e não do lado de lá. Meus queridos, estou finalizando por aqui. Vou orar por você. Maravilhoso Deus e Pai, abençoe a todos os que me veem e que me ouvem. Abençoe aqueles que estão perto e os que estão longe. Senhor, eu também entrego nas tuas mãos, Senhor, aqueles que têm assistido efetivamente. Senhor, aqueles também que poderão se inscrever, né, no canal, para ficar mais fácil receber estas mensagens. Senhor, eu oro por aqueles que oram por mim também, Senhor. Te peço que levante pessoas que me ajudem a desenvolver esse ministério, Senhor, né? Hoje eu não tenho oficialmente uma igreja para pastorear, um rebanho, né? Não tem problema, Senhor, eu não estou triste. Cada um tem um ministério e a palavra não pode deixar de ser pregada. Eu estou usando os meus recursos, mas, Senhor, mande os teus milagres sobre mim. Abençoa aqueles que amam a tua palavra, abençoa aqueles que amam aprender e abençoa aqueles que me acompanham aqui, Senhor. Eu oro por eles em nome de Jesus, amém. Olha, um beijo, até o meio da semana, tá? Fique na paz. Um bom final de domingo, uma semana maravilhosa, tá? Dê flores para quem está vivo. A gente dá mais flor para as pessoas mortas do que para as pessoas vivas.